Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou resolver alguns exemplos envolvendo racionalização de frações. Vamos lá então. Exemplo então, racionalize as frações. Letra A. 2 divididos por 3 raiz de 5. Nesse caso, o fator racionalizante vai ser a raiz de 5 aqui, certo, gente? Porque aparece uma raiz quadrada no denominador. Então, multiplico e divido, pela raiz quadrada de 5. 2 vezes raiz de 5 vai ficar só 2 raiz de 5. Agora, 3 vezes 1 aqui fica o 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz quadrada de 25, multiplicando os radicandos aqui. Só que raiz quadrada de 25 é 5. 3 vezes 5, então, 15. Então, racionalizamos a fração aqui da letra A. Se vocês pegassem o fator racionalizante como sendo 3 raiz de 5, também estaria correto. Só que lá no final vocês teriam que fazer uma simplificação. Então, o melhor mesmo é pegar somente a raiz de 5. Certo, gente? Vamos para a letra B. 2 divididos pela raiz cúbica de 2. Nesse caso, então, se encaixa com o segundo caso de racionalização. Bom, nesse caso, o fator racionalizante vai ser a raiz cúbica de 2 elevado na 3 menos 1. Então, 3 menos 1 é 2. Então, é a raiz cúbica de 2 ao quadrado, o nosso fator racionalizante. 2 vezes essa raiz é 2 vezes essa raiz, não tem muito o que fazer. Agora, aqui é um produto de raízes de mesmo índice. Conserva o índice da raiz, certo? E multiplica os radicandos. 2 na 1 vezes 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é simplesmente 2. Agora, 2, notem que o 2 é um fator comum em cima e embaixo. Então, a gente pode efetuar o cancelamento, resultando apenas nessa raiz aqui. Certo, gente? E 2 ao quadrado é 4. Então, 2 divididos pela raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4. Conseguimos, de novo, racionalizar a fração. Agora a letra C aqui, 2 divididos pela raiz quinta de 9. Então, pessoal, aqui o fator racionalizante poderia ser o quê? A raiz quinta de 9 elevado na quarta potência. Mas aí a gente vai trabalhar com números muito grandes, E nesse caso, a gente pode fatorar o 9, como sendo 3 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Então, 9 a gente fatorou e é 3 ao quadrado. Bom, agora o nosso fator racionalizante aqui dessa fração vai ser a raiz quinta de 3 elevado na 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então, ficou raiz quinta de 3 ao cubo. Então, multiplico e divido a fração original pelo fator racionalizante. 2 vezes essa raiz em cima fica assim, indicado, Não tem muito o que fazer. Agora, aqui é um produto de raízes de mesmo índice. O índice aqui é o número 5. Está aqui. E agora eu conservei a raiz com o seu índice e multiplico os radicandos. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado na quinta potência. Agora, a raiz quinta de 3 na quinta simplifica que o 5 com 5 resulta apenas no 3. E, de novo, eu consegui racionalizar a fração aqui na letra C. Agora, gente, 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 27. Então, só vamos representar aqui, tá bem? Mas se quisesse deixar indicado, estaria certo também. Agora, um exemplo aqui, letra D. 1 sobre raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Aqui se encaixa no terceiro caso de racionalização da aula passada. Então, a gente tem que o nosso fator racionalizante vai ser o conjugado do denominador. O conjugado do denominador vai ser a raiz de 3 mais a raiz de 2. Notem, que sempre tem que trocar o sinal do meio. Então, multiplicando e dividindo pela raiz de 3 mais a raiz de 2, 1 vezes esse numerador é o próprio numerador. Agora, vamos detalhar bem aqui aquela questão do chuveirinho aqui embaixo, na propriedade distributiva. Então, na hora de multiplicar esses denominadores, raiz de 3 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 2 está aqui, é esse termo aqui. Notem que a gente inverteu a ordem aqui, a raiz de 2 vezes raiz de 3. Não tem problema nenhum.
porque o produto é comutativo nos números reais. Agora, menos raiz de 2 vezes raiz de 3 está aqui. Menos com mais, menos raiz de 2 vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, esses dois termos aqui do meio simplificam, cancela e dá zero. Vai resultar raiz de 3 elevado ao quadrado, que é 3, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é 2. Aí 3 menos 2 é 1. Como nesse caso o denominador deu 1, ele não precisa aparecer. Certo, gente? Então fica só o numerador, raiz de 3 mais raiz de 2. Tranquilo? Então notem que a gente conseguiu racionalizar essa fração. Notem que aqui no denominador é 1. Não aparece nenhuma raiz aqui nesse denominador. Tranquilo? Letra E, então. Raiz de 2 divididos por 1 mais raiz de 2. O conjugado, né, vai ser 1 menos raiz de 2. Esse caso aqui é aquele terceiro caso de racionalização. Multiplico e divido pelo conjugado do denominador. Raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2 a gente deixa indicado aqui por enquanto a multiplicação. Quem quisesse fazer direto também, tudo bem. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Menos raiz de 2, 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2, né? Mais raiz de 2 vezes 1 dá mais raiz de 2. Então, o menos raiz de 2 com mais raiz de 2 simplifica e dá zero. Mais com menos agora é menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 2 elevado ao quadrado. Notem que a gente pulou aqui um passo, né, que seria o cancelamento daqueles dois termos. Mas se vocês quiserem fazer mais detalhado, façam aquele passo intermediário. Aqui em cima a gente pode efetuar a propriedade distributiva. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, certo? E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 é menos 2. Está aqui. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, menos... Bom, raiz de 2 ao quadrado é 2. 1 menos 2, menos 1. Está aqui embaixo. Esse menos 1, né, quando a gente divide por menos 1, é a mesma coisa que trocar o sinal de todo mundo aqui que está no numerador. Certo? Então vai ficar menos raiz de 2 mais 2. E eu posso passar esse 2 aqui para frente, né? Eu posso inverter a ordem aqui dessas parcelas. Fica então 2 menos raiz de 2. Então conseguimos racionalizar aqui essa fração do exemplo letra E. Vamos para F, então. Eu tenho raiz de x divididos por y raiz de y. Nesse caso, então, o fator racionalizante vai ser somente a raiz de y. Não peguem todo o denominador aqui, gente, senão lá no final vocês vão ter que efetuar alguma simplificação. Então vamos pegar só a raiz de y como fator racionalizante. Então multiplicando e dividindo pelo fator racionalizante, bom, raiz de x vezes a raiz de y é a raiz de xy, está aqui em cima. Então, y vezes 1 aqui que está aqui fora é o y. Raiz de y vezes a raiz de y é a raiz de y elevado ao quadrado. Bom, então vamos lá. Então, raiz de xy a gente manteve aqui no numerador. Só notem o seguinte agora. Raiz de y elevado ao quadrado dá y, que está aqui. Aí y vezes y elevado ao quadrado. De novo, a gente conseguiu racionalizar a nossa fração. Não aparece nenhuma raiz aqui no denominador, certo? Letra G, então. 3 divididos pela raiz cúbica de 3. Esse é aquele segundo caso de racionalização. Nesse caso, o fator racionalizante vai ser a raiz cúbica de 3 elevado na 3 menos 1, ou seja, 3 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado é o nosso fator. Multipliquei e dividi a nossa fração original. 3 vezes isso aqui é isso aqui, né, gente? Tranquilo? A gente já fez aqui que 3 ao quadrado é igual a 9 aqui, certo? Agora, é um produto aqui, né, na multiplicação dos denominadores, é um produto de raízes de mesmo índice. No caso, o índice é o 3. Conservo o índice da raiz e multiplico os radicandos. 3 na 1 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. Aí, raiz cúbica de 3 ao cubo simplifica esse 3 com esse aqui e sobra só esse 3 aqui. Agora, notem que o 3 é um fator comum em cima e embaixo. Então, a gente pode efetuar o cancelamento, resultando apenas na raiz cúbica de 9. Certo, gente? Então, conseguimos racionalizar a nossa fração. Vamos para a letra H.
2 divididos pela raiz quarta de 8. Bom, o nosso fator racionalizante poderia ser a raiz quarta de 8 elevado ao cubo, certo? De fora menos o de dentro, aqui lembrando. Mas o 8 a gente pode fatorar, como sendo 2 elevado ao cubo. E é isso que a gente vai fazer. Está aqui. Agora o nosso fator racionalizante vai ser a raiz quarta de 2 elevado na 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, multiplicamos e dividimos a nossa fração original pelo nosso fator racionalizante. Notem que as contas vão ficar bem mais simples utilizando esse fator racionalizante aqui, pessoal. Em cima fica só indicada a multiplicação, né? 2 raiz quarta de 2. De novo, aqui vai ser na multiplicação dos denominadores, né? Vai ser um produto de raízes de mesmo índice. Então, a gente conserva o índice da raiz, que é 4 nesse caso, e multiplica os radicandos. 2 elevado ao cubo vezes 2 na 1 é 2 na quarta. Raiz quarta de 2 na quarta é simplesmente o 2. Notem que o 2 é um fator comum em cima e embaixo, então a gente efetua o cancelamento, sobrando apenas a raiz quarta de 2. De novo, conseguimos racionalizar a nossa fração. Agora na letra I, pessoal, tem um detalhezinho a mais. Então, xy divididos pela raiz quinta de x ao quadrado vezes y ao cubo. Bom, aqui a gente tem que é uma raiz do produto. A gente pode desmanchar isso aqui, então, no produto das raízes. Certo? Foi o que a gente fez aqui, com o mesmo índice, com certeza, né? Bom, um dos fatores racionalizantes vão ser a raiz quinta de x elevado na 5 menos 2, que é x ao cubo, certo? O outro fator racionalizante vai ser a raiz quinta de y elevado na 5 menos 3, que é y ao quadrado, certo? Então, eu vou multiplicar e dividir a fração original por estes dois fatores racionalizantes, certo? Bom, agora vamos observar o seguinte. Aqui, de novo, a gente vai ter um produto, né, aqui em cima, de raízes de mesmo índice, que nesse caso o índice é 5. Conservo a raiz e faço a multiplicação dos radicandos. Foi o que a gente fez aqui em cima, certo? Agora, notem o seguinte, aqui embaixo a gente tem que multiplicar todos esses denominadores. Então, vamos fazer a seguinte multiplicação. Raiz quinta de x ao quadrado vezes a raiz quinta de x ao cubo é a raiz quinta de x na quinta. Está aqui. E raiz quinta de y ao cubo multiplicado pela raiz quinta de y ao quadrado é a raiz quinta de y na quinta, que está aqui. Agora, notem o seguinte. Raiz quinta de x na quinta é x. Raiz quinta de y na quinta é y. Então, fica x, y. Notem que x e y é um fator comum em cima e embaixo, e nesse caso a gente pode efetuar o cancelamento, resultando apenas nessa raiz que estava aqui em cima. Então, de novo, a gente conseguiu racionalizar a fração. Certo, gente? Então, vamos para o exemplo J. Nosso último exemplo aqui. 2 divididos pela raiz quadrada de 5 menos 1. Esse caso se encaixa, né, no terceiro caso de racionalização de frações. Então, tem que multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, que é a raiz de 5 mais 1. Lembrem que troca o sinal do meio. Então, 2 que multiplica isso aqui, vamos deixar indicado por enquanto. Multiplicando agora os denominadores, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 elevado ao quadrado. Mais raiz de 5 menos raiz de 5, cancela. Menos 1 vezes mais 1 é menos 1 ao quadrado. Agora, vamos manter por enquanto aqui, né? Já poderia ter efetuado também a distributiva, mas nesse caso é mais vantajoso manter aqui o produto indicado, porque notem só, raiz de 5 elevado ao quadrado é 5, menos 1, que é 1 ao quadrado. 5 menos 1 é 4. Então, notem que a gente pode simplificar por 2 nessa fração, ou seja, divido por 2 o numerador e também divido por 2 o denominador, certo? Resultando apenas em raiz de 5 mais 1 sobre 2. Essa questão, né, de dividir por 2 em cima e embaixo é porque o 4 a gente pode fatorar como sendo 2 vezes 2. Aí simplifica esse 2 com um desses dois aqui, sobrando raiz de 5 mais 1 sobre 2. Certo, gente? Então, de novo, a gente conseguiu racionalizar a fração. Essa foi a aula de hoje.
Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, deixem aí para nós nos comentários. Muito obrigado!